Hoje nós vamos falar sobre o pai, o papel do pai na constelação. A importância desse papel do pai na constelação e nada melhor do que o Joaquim para falar pra gente. E as constelações no Brasil é dia 8 e dia 9, é? Sim, dia 8 e dia 9 de junho. Ainda bem que o tema foi bem colocado e que tu pensaste bem nisto, que ser o pai numa perspectiva das constelações familiares. E vamos começar por cumprimentar as pessoas que nos estão a ouvir, né? E que nos estão a escutar. Eu desejo a todos vocês um dia muito engraçado, um dia muito amigável, muito divertido, aquilo que eu chamo muito frutuoso nas relações humanas, do ponto de vista profissional. E naturalmente hoje vamos debater um tema extremamente importante, né? E desta vez vai ser como é que nós vamos fazer as pazes com os nossos pais. Com o nosso pai desta vez, né? É interessante, sabes, Roberto, eu hoje acordei com um sorriso nos lábios, porque a minha criança interior vibrava muito de alegria, felicidade, porque eu sonhei com o meu pai. E não resisto à tentação de contar o meu sonho. Se calhar pode ser muito grande, mas também faz parte para a introdução, porque todos nós devíamos escrever os nossos sonhos e devíamos ter um caderno dos nossos sonhos, porque eles querem dizer muita coisa, principalmente à nossa criança interior e uma pessoa que no fundo, ninguém pode ter paz nem compaixão se não estiver em tranquilidade e em paz com a nossa criança interior. E um dia mais tarde devemos falar da criança interior, né? E então foi muito interessante no meu sonho, porque o meu pai passeava comigo numa floresta africana, em Moçambique, muito selvagem, muito pitoresca e muito colorida, sabe? E as sensações eram muito estranhas, a que eu fui experimentando na pele e na mente, né? Olha, senti uma umidade no corpo, na alma, um aroma de terra molhada, capim seco em decomposição, a luz do sol penetrava através das camadas densas da folhagem das árvores e criava um ambiente de penumbra, onde os raios solares esporádicos iluminavam o chão da floresta como se fossem verdadeiros holofotes, né? E no chão da floresta é interessante porque a vida era muito rica e conforme nós caminhávamos, ouvíamos o som dos nossos passos nas folhas caídas. O solo estava coberto de frutos e de galhos, onde havia insetos, havia fungos, havia micro-organismos que tinham um papel muito importante na decomposição do ciclo da natureza. Enquanto nós cavaqueávamos, nós sentíamos muito perto de nós muitos mamíferos, sabes? Eu ouvia o som das hienas, dos rinocerontes, do macaco-cão, do chimpanzé, das impalas, das palapalas, das zebras, né? E de repente, né, surgiram do material vegetal no meio das folhas, cobras e lagartos que se esconderam sob as folhas e na escuridão úmida dos troncos apodrecidos. Então nós caminhámos em relação ao rio e fomos envolvidos com aquele aroma doce e picante das flores nativas que tu conheces muito bem, hein? As buganvílias, de uma rosa vivida trepando pelas árvores, né? E os hibiscos daqueles tons vermelho muito profundo, aquele laranja brilhante e suave, né? E era muito interessante porque atraía muitos pássaros e borboletas. No chão havia como que uma colcha de pétalas caídas das árvores todas, né? As árvores eram frondosas, tinham uma sombra magnífica, como se estivesse no céu, né? E de repente surge um banco de jardim. Sentámos-nos a ver o pôr do sol, eu e o meu pai, e assistimos a um espetáculo maravilhoso da natureza, a contemplação daquela beleza africana, não é assim? E de repente o meu pai disse-me: eu tenho orgulho em ti, nunca olhes para trás. E se no fim tudo for inútil, te resta a esperança e a alegria de viver em alegria. De repente, o despertador tocou, fui acordado deste eterno sonho, deste infinito sonho, porque a vida de facto é infinita. E é interessantíssimo como é que eu possa ter sonhado com o meu pai no dia em que eu vou falar com o meu pai, quando ele já morreu há mais que 10 anos. A nossa memória do pai está sempre presente. Então é interessante porque eu vou pegar no livro aqui do Franz Kafka, porque eu gosto muito do Franz Kafka, vou pegar no livro dele e vou, no fundo, ler a carta que o Franz Kafka escreveu ao seu pai em 1919. E não vou resistir a ler porque eu acho que é muito importante, né? Porque ele dizia da seguinte forma: queridíssimo pai, perguntaste-me há pouco tempo por que razão afirmo ter medo de ti. Como de costume, eu não soube responder. Por um lado, precisamente pelo medo que tenho de ti, e por outro, porque na base deste medo existem demasiados pormenores para que eu possa exprimi-los oralmente de forma mais ou menos lógica. E neste momento procuro responder por escrito. Será uma forma bastante incompleta porque,
tão bem prescrito, o medo e as suas consequências me tolham diante de ti e porque, enfim, a importância do assunto ultrapassa de longe a minha memória e o meu entendimento. É claro que claro que as coisas podem não se ajustar na realidade, como as provas que apresento na minha carta. A vida é mais do que um jogo de paciências, mas com a retificação resultante desta resposta, uma retificação que não posso nem quero prosseguir, em detalhe, aproximou-se, em minha opinião, tanta da realidade que poderá proporcionar algum sossego e facilitar a ambos a vida e a morte. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que todos nós devíamos escrever uma carta ao nosso pai. É o primeiro processo terapêutico. Escrevendo o que houve de bom, o que houve de mau, e no fim agradecer duas coisas. Porque não há dinheiro que pague a vida e a família. E achei muito importante o tema colocado sobre qual é a finalidade dos pais, do pai aqui, não é dos pais, do pai numa constelação. Então vamos começar a falar um pouco das constelações familiares. Em primeiro lugar, a constelação familiar é uma arte. Em segundo lugar, é um método sistémico ou fenomenológico. Então eu considero que é uma ciência constelativa, porque procura-se na fase inicial da constelação a cura da floresta, que é a família passada. E depois, na fase final da constelação, vamos curar a árvore que está a adoecer ou está doente, que é a família atual e a pessoa. Isto é, nós trabalhamos numa constelação os níveis mais profundos e instintivos, quer a nível freudiano, linguístico, cognitivo, existencial, junguiano, espiritual. Ou seja, a constelação é um fenómeno sistémico ou fenomenológico. Ele é existencial, ele é integrativo e ele é transpessoal. Então, as constelações familiares, as constelações sistémicas, sejam elas familiar, organizacional, educacional ou pedagógica, não são uma terapia, mas também não é uma intervenção psicoterapêutica, mas simplesmente uma técnica e um método para um ensaio de novos caminhos de bem-estar e de felicidades e de integração no sistema familiar de quem? Dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais e da família atual. E por isso, as constelações sistémicas são um método para alcançar metas previamente definidas, isto é, para gerar mudanças no comportamento do adoecer ou do mal-estar de quem pede a constelação, que é o portador do sintoma. Então, Roberta, numa constelação, como método terapêutico, vai-se estabelecer um setting, que é como um cenário holístico-terapêutico, no momento em que os papéis são distribuídos a cada um dos representantes. É um marco que tem como objetivo a escolha de papéis que foram dados pelos representantes do constelante, em que o terapeuta é puramente um facilitador de processos. Então, este método terapêutico da constelação desenvolve-se na base de um sistema fenomenológico, na narrativa do constelante, sobre o impacto existencial que ele tem dos problemas, dos sintomas, que afetam a relação consigo próprio, que afetam a relação com os outros e na relação do ecossistema onde ele vive, onde ele coabita, onde ele coexistia e onde ele se movimenta. E é neste caminhar que se abre o caminho para se compreender o papel do pai no sistema familiar. Atualmente, ainda não existe fecundação ou concepção nos seres humanos sem haver o pai e uma mãe. E o futuro, a criança, gerada numa relação amorosa ou não amorosa, hereditariamente comporta 50% de cada progenitor. Assim como toda uma história transgeracional e psicogenealógica que nós vamos desvendar. O pai da constelação, o grande mágico constelativo, do qual nós nunca poderemos esquecer, é Bert Hellinger. E ele dizia muito bem, somente na mão do pai a criança ganha um caminho para o mundo. E o pai é para a criança, para que ela possa aprender a caminhar pé ante pé, até interiorizar a seguridade e a representação do pai neste papel masculino
e consciencializar-se da importância de nutrir e de cuidar da mãe, assim como a aprendizagem do papel feminino. E por isso é através do pai que a criança aprende dois papéis importantes, o que é o masculino, o que é o feminino. Ou seja, o que é o sol, o que é a lua, o que é yang e yin. E apesar do nosso advento das neossexualidades, a noção de masculinidade e feminilidade são de uma extrema importância para a criança. As neossexualidades conflituam nas fronteiras entre o masculino e o feminino, abrindo novos horizontes para as constelações familiares. E nos tempos atuais, o pai assume cada vez mais comportamentos de cuidar e de nutrir que são iguais à mãe. E são cada vez mais atenciosos e meigos para com as crianças, esbatendo as velhas referências identificativas. Porque eu sou do tempo em que o pai não tocava no seu filho nem o abraçava. Agora não, estamos noutros tempos. A grande questão que eu quero problematizar, Roberta, que é aquilo que eu considero mais importante, quer para a criança, quer para o adulto, quer no processo constelativo, é que a identidade masculina é cultural e socialmente construída. E deste modo, pergunto quando ainda não se ofende, quando nós ainda podemos perguntar, porque agora as palavras são muito perigosas. Qual será a fronteira entre o masculino e o feminino? E que seja válido para a definição da masculinidade e da feminilidade na criança. Como será a construção da identidade masculina e feminina na criança? Qual o papel do pai numa relação homossexual masculina e na feminina? Numa relação amorosa em que haja filhos, os meus filhos, os teus filhos e os nossos filhos, como será a imagem de cada pai em cada uma destas crianças? Eu não tenho dúvidas que na modernidade os homens estão cada vez mais conscientes do seu papel como cuidadores afetuosos, meigos, carinhosos para com os seus filhos e com empower na condução da sua família, garantindo a construção de uma nova identidade masculina na sociedade contemporânea, onde os homens também podem expressar os seus sentimentos, os homens podem expressar as suas fraquezas, podem expressar os seus medos, as suas emoções e permitindo-lhes tocar, acariciar, sentir, emocionar e chorar como as mulheres. A hipervirilidade do homem do passado, onde imperava a audácia, a agressividade, a ousadia, a violência e a coragem, esfumou-se e esboroou-se. Bert Hellinger dizia: somente na mão do pai a criança ganha um caminho para o mundo. As mães não podem fazê-lo. O amor deste pai, não é cuidadoso nesta forma como é o amor da mãe. O pai representa o espírito. Por isso, o olhar do pai vai para a amplitude. Enquanto que a mãe se move dentro de uma área limitada, o pai nos leva para além desses limites, para uma amplitude diferente. Para entender a importância nas constelações familiares sobre a construção da identidade masculina ou feminina, eu quero referenciar Robert Stoller, um dos maiores especialistas sobre a masculinidade e a feminilidade, que estabelece uma relação direta entre a identidade de género e a identidade sexual, dizendo que é uma energia precedente entre os cromossomas masculino e feminino, identidade biológica. Uma indicação do sexo da criança que, por sua vez, é resultante da observação dos genitais externos, identidade anatómica. Uma influência da atitude dos pais e amigos e a interpretação destas percepções por parte da criança. Processos de socialização. Fenómenos biopsíquicos precoces, efeitos pós-natais, causados pelos padrões de embalar, de sentir e de estar com a criança. O desenvolvimento do ego, ou seja, qualidades e quantidades de sensações
percepções que a criança interioriza, processos de identificação, uma das propriedades do complexo edipiano. Então, uma das funções do pai qual é? Separar a criança da mãe a partir dos 3 anos de idade para promover o desapego da mãe e criar o sentimento de segurança e de disciplina para que o fogo do pai se harmonize com o bem-estar, a paz da terra que é a mãe. Isto é, para o nosso herói, o pai, nos ensina a caminhar nos limites do yin e do yang, para a construção de uma forte personalidade, para enfrentar um mundo agreste de poder, de masculinidades institucionais. É neste processo que o menino se identificará com a masculinidade do pai e a menina com a feminilidade da mãe. Enquanto estas duas forças são complementares, compondo tudo o que existe para caminhar na trajetória vital, este equilíbrio são forças de movimentos e de mudanças para um destino equilibrado entre o dar e o receber. Entre estas duas forças está a vida da criança, para que ela possa respirar e unir-se no amor incondicional dos seus progenitores. Ou seja, este amor é importante para a criança caminhar no caminho do meio, para aprender o valor do amor, o valor do carinho, o valor da afeição, da confraternização, da solidariedade, do companheirismo, da paternidade, da tolerância e da liberdade da criança de ser ela própria e que a criança interior, dentro de um adulto construtor e edificador de uma nova sociedade. Quero também dizer e ressaltar que o pai e a mãe não são iguais, com primazias iguais, mas totalmente diferentes. Porém, é no ventre materno o único lugar na infinitude do universo cósmico e na infinitude do universo terreno que a criança é gerada. É como se fosse um ET a viajar no éter transgeracional de milhões de ancestrais, que irá desenvolver-se, irá enamorar-se pela mãe, que lhe dará a oportunidade de ser alimentado, direi mesmo, nutrido de diversos elementos que a mãe lhe vai dar. O toque, o carinho, a ternura, a meiguice e o simbolismo da palavra. E queria quase para terminar, Roberta, que eu sei que já estou a ultrapassar o tempo. Para Bert Hellinger, ele dizia: sem pai, sem vida. Sem pai, sem felicidade. Ou seja, a não identificação ao pai leva a criança adulto a procurar modelos culturais identificativos e agentes de mudança em heróis aonde? Na banda desenhada, na música rock, na música dos metais. Isto é, não somos adultos felizes, independentes e mais completos, sadios. É primordial valorizar e aceitar o pai para caminhar para o bem-estar e para a felicidade. Romper com o pai ou com o ancestral masculino é a ruptura do sistema familiar para se viver nas trevas dos abandonos, de conflitos profissionais e familiares e no adoecer, e a doença será muitas vezes um caminho. Para Bert Hellinger, tudo aquilo de que me lamento ou queixo, quer excluir. Tudo aquilo que aponta um dedo acusador, quer excluir. A toda a pessoa que desperta a minha dor, estou a excluí-lo. Cada situação em que me sinta culpado, estou a excluí-la. E desta forma vou ficando cada vez mais empobrecido. Eu acho que ultrapassámos os tempos. Mas eu queria, na próxima, falar sobre como fazer pazes com o pai. Como temos compaixão pelo pai. E concluir este pensamento do Bert. Pode ser, Roberta? Pode. Eu no fundo, e temos ainda muito para a gente conversar, não daria nestes 15 minutos, é verdade, né? E por isso, eu para terminar, quero desejar a vocês todos um dia magnífico. Um dia que seja muito bom para vocês todos, está bem? E que sejam muito felizes. E que compreendam a vossa história. E que queiram ir cada vez mais longe no bem-estar e na vossa felicidade. Roberta, já me cheira a Brasil e BH, em breve estarei aí para constelações e para o curso que tu conheces, está bem? Um grande abraço para ti, um grande beijinho para todos aqueles que nos estiveram a ouvir. Ultrapassámos os tempos.
tenham coragem de enfrentar a vida com um sorriso nos lábios, está bem? Grande Até à beijo. próxima, Roberta. Joaquim, só um minutinho. Estão perguntando o nome do livro que você disse. De Estão perguntando qual, hein? o nome do livro. O nome do livro é do Kafka, A Carta ao Pai. Carta ao Pai. Tá. Carta ao Pai, muito bonito para ler, são 40 páginas, é das coisas mais bonitas que eu li na minha vida. Eu gosto muito do Kafka. Um grande abraço então, tá bem? Beijo, Até à beijo grande. próxima, Roberto. Beijo a todos que Beijinho nos para ti, ouviram. um beijinho para Uma todos, tá boa bem? semana. Adeus, Roberto. Gratidão. Obrigado. Adeus a vocês todos.